Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Há uma graça que está sobre a nave da igreja. E me desculpe a sinceridade, se você não está conseguindo sentir nada, você está com defeito de fabricação. Porque a glória que está sendo manifestada aqui nesta noite, é impossível nem sequer um fio do teu cabelo se arrepiar com essa graça que está manifestada aqui. Eu preciso pregar, aleluia. Abre tua Bíblia, por favor, junto comigo, no Evangelho de João, capítulo 11. João, Evangelho, capítulo 11. Amém, eu acredito que todos acharam João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21, que diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu vou repetir para que nós possamos entender apenas esta parte. Versículo 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Irmãos, não seria esta mensagem que eu pregaria no dia de hoje. Minha esposa sabe que tem uma palavra que eu estou estudando há aproximadamente uns 2 ou 3 meses, se não me falha a memória. Mas de uma semana para cá, o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração. E Deus, Ele me deu um tema dentro dessa mensagem, pastor Marlon, que é o seguinte: a espera que revela a glória. Toda espera existe um propósito por trás dela maior. Porque quem te prometeu não fui eu, quem te prometeu é aquele, aleluia, que é poderoso para cumprir. Então, se está demorando, eu já quero liberar uma palavra aqui nesta noite. Se você está no momento de espera, fique tranquilo, porque Jesus, Ele já te viu e falta pouco tempo para chamar a tua senha. Quem está ligado já entendeu o que Deus está falando aqui nesta noite. O texto é muito conhecido. A palavra do Senhor vai nos dizer que um homem chamado Lázaro, e intitulado pelo próprio Cristo, o seu amigo, este homem que também tem, concluindo e formando a sua família, 2 mulheres por nome Marta e Maria. Esse homem agora, ele é chamado, ele é constituído, como eu já disse aqui, pelo próprio Cristo, a um elo de amizade entre eles. Só que você conhece o texto, e eu preciso encurtar aqui, porque o teu tempo é precioso, aleluia. E algo me intrigou quando o próprio Cristo, ele vai revelar que Lázaro, ele é o seu amigo. Por que me intrigou? Porque Lázaro, ele não é discípulo. Lázaro, ele não anda todos os dias ao lado de Jesus. E no final de contas, o que é que Lázaro tem, pastor Lucas, que vai fazer com que o próprio Cristo o considere seu amigo? Eu chego à conclusão de uma só coisa: que títulos, eles não promovem ninguém. Títulos são apenas consequências de atitudes que nós fazemos dentro do reino dos céus, dentro do reino de Deus. Até porque eu quero te dar uma informação: se título, pastor, promovesse alguém,
Davi até hoje estaria num pasto cuidando de ovelhas, aleluia, porque quando Deus disse para Samuel, enche o teu chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Deus não disse para o profeta Samuel, quando você chegar lá, puxa a ficha dele, pergunta para ele, pede o currículo dele. Não, Deus disse o seguinte, vai e unge, porque eu já vi o coração dele. Então deixa eu liberar uma palavra aqui, quem tiver mão para levantar, levanta e recebe, aleluia. Você pode até não estar sendo visto, mas aquele que promove, aleluia, aquele que promove, ele já está presente. E ele já te viu. Oh, irmãos, ele já te viu. Aleluia. Perceba que a pergunta que surge no texto é a seguinte: o que leva Lázaro a ser amigo de Jesus, se ele não está com Jesus todos os dias? Ele não anda com Jesus todos os dias? A resposta para esta pergunta está no livro ainda de João, no capítulo 15, do versículo 14, quando Jesus, ele está em um momento de instrução com os seus discípulos assentado, e ele vai proferir a seguinte frase, ele vai dar aqui, se eu posso dizer, uma receita para os discípulos, de como que eles conseguiriam ser amigos de Cristo. E ele vai dizer a seguinte frase: para vocês conseguirem ser meus amigos, vocês precisam fazer o que eu mando. Eu vou repetir para que nós possamos entender melhor isso aqui. Para vocês se tornarem os meus amigos íntimos. E a saber, meus irmãos, eu estou falando aqui de pessoas que andavam todos os dias ao lado de Jesus. Eu estou falando aqui de pessoas que se assentavam e eram servidas pelo próprio Cristo. E o mandamento do Senhor é, para vocês conseguirem atingir o nível de Lázaro, que é meu amigo, vocês precisam fazer o que eu mando. E se nós olharmos e analisarmos o contexto disso que Jesus está falando, voltarmos 2 versículos apenas, nós vamos saber qual é o mandamento de Jesus. Que mandamento é esse que eu preciso fazer para me tornar amigo dele, para ser alguém mais próximo dele? Jesus vai dizer o seguinte para os discípulos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, porque não existe amigo maior, aleluia, pastor Cláudio, do que aquele que entrega a sua própria vida, aleluia, pelos seus amigos. Tem um mistério de Deus para ser revelado aqui, e deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele enfatiza em dizer: Lázaro só é o meu amigo, porque dentro da sua casa existe uma coisa que nos dias atuais parece que sumiu do meio da igreja, que é o temor a Deus, pastora Camila. E ele vai enfatizar isso para os discípulos. Simplesmente, eu estou contextualizando para você entender o que eu estou querendo dizer. Jesus está dizendo que eles precisavam amar uns aos outros, não é um por acaso. É porque certo dia, pastor, os discípulos, eles estavam reunidos dentro da sinagoga, e Jesus não estava presente, e eles estavam, pastor Roberto, lançando sorte entre eles, para saber qual deles tinha a capacidade de ser o maior, ou melhor dizendo, o braço direito de Jesus. Enquanto eles estão reunidos, e se esse tecladista não der lugar, eu vou pegar ele quando no final do culto. Aleluia.
Enquanto eles estão reunidos, lançando sorte entre si, Pedro, eu acho que você não é capaz, porque você é muito nervoso, você é muito impulsivo, você é aquele, aleluia, que age por impulso. Aí Pedro vai falar, tudo bem, eu posso até não ser, mas João também não tem condições de ser, porque João chora demais, não pode ver Jesus que quer encostar sua cabeça no peito dele e chorar. Só que enquanto eles estão discutindo entre si, há uma pessoa, uma mulher que está caindo endemoniada, e eles não conseguem ver, porque estão procurando dentro de si algo que só Jesus pode encontrar. Aí vem um homem que não é também discípulo de Jesus, coloca a mão na mulher e expulsa no nome de Jesus. Aí eles vão ver aquela situação e eles vão falar o seguinte: quem é você? Eu nunca te vi, eu não sei quem é você, eu não sei qual é o seu nome, e em nome de quem que você está expulsando esse demônio? Aquele homem vira e fala: eu estou expulsando no nome de Jesus, que vocês mesmos dizem que confessam como o Deus da sua vida. E o demônio sai. E eles continuam entre eles. Só que Jesus entra dentro do cenário. E o inferno parece que começa a estremecer. Jesus para entender o contexto do que eles estão fazendo. E quando Jesus entende, Jesus mateia a charada. A atitude de Jesus é a seguinte: só tinha homem cascudo, só tinha homem barbado. Irmão, me perdoe os homens. Mas Jesus sai do meio deles, pega uma criança, e quem é espiritual já está entendendo, e coloca aquela criança no meio deles. E Jesus vai dizer o seguinte para eles: agora eu vou encontrar quem é o maior, quem é o preferido, quem tem o perfil ideal, aleluia, para ser o meu braço direito. Jesus coloca aquela criança no meio deles e diz o seguinte: quer ser maior? Quer ser o meu braço direito? Então seja como esta criança. E eu parei para me perguntar, pastor Marlon, o porquê que Jesus, meu irmão, se tem alguém especialista em tratar quem tem o coração incrédulo, é Jesus. Por que uma criança, Luana? Porque uma criança, ela não aponta o defeito de ninguém. Uma criança, ela não guarda rancores. Uma criança, aleluia, ela briga aqui agora, e daqui a pouco, quando você vira as costas, ele já está beijando o amiguinho. Então entenda que o que Jesus está dizendo, há uma comparação entre Lázaro e os discípulos, para que eles entendam quem é o maior no reino de Deus. Deixa eu te dar uma informação que o céu acaba de descer sobre esta casa, aleluia. Quer ser o maior, quer ser alguém, quer ser visto, aleluia. Talvez eu deveria descer do altar aqui agora e entregar o microfone para você, mas você quer ser o maior. Deixa eu te dizer uma coisa: tem que ser como uma criança, tem que liberar esse perdão que está encruado dentro do teu coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte: na casa de Lázaro tem adoração. Na casa de Lázaro não tem apenas adoração, tem os seus impercalços, tem os seus defeitos. Para quem conhece, vai saber que Marta, ela não se agradava de algumas atitudes que Maria tomava, só que mesmo assim, ela não deixava de servir. Quem conhece o texto, vai saber que Maria,
até achava que Marta trabalhava demais. Só que Maria, por causa disso, não deixava de dobrar os seus joelhos e de estar diante do Mestre, derramando aquilo que ela tinha de mais precioso para adorar aquele que é digno de ser adorado. Quem conhece o texto sabe, aleluia, que Lázaro, por mais que não gostasse de alguma coisa, em todo o tempo estava preparando a mesa para que quando Jesus chegasse, fosse bem recebido. Deixa eu te dizer uma coisa, o culto na casa de Lázaro, Marta e Maria tinha sim as suas indiferenças, só que as suas indiferenças não eram capazes de impedir deles cultuarem aquele que era digno de ser cultuado. Esse era o culto na casa de Lázaro. Tinha imprevisto, mas tinha adoração. Tinha indiferença, mas tinha adoração. Tinha conflito entre eles, porque ninguém é perfeito. Não tinha esse negócio de que eu não vou com a cara dele e que eu não vou com a cara dela. Se ele está vindo por esse corredor, eu vou passar pelo outro, porque eu não quero olhar para a cara dele hoje. Aí no dia de culto de Santa Ceia, eu passo por um, passo por outro, eu vou falar o que Jesus está mandando aqui, eu vou para um, eu vou para outro, eu vou para um, eu vou para outro, e quando chega com quem eu tenho alguma indiferença, eu corto o caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ainda está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus ainda está à procura de pessoas que estejam dispostas a amar os seus irmãos, mesmo com a sua indiferença. Ele ainda procura verdadeiros adoradores. E se tem adorador aqui, meu irmão, pode dar o teu sinal de glória, o teu sinal de aleluia, porque ele vai te achar aí. O texto, ele vai continuar. E não pense você, que ser amigo de Jesus, você vai ter apenas regalias. Porque o mesmo texto, ou melhor, o mesmo João, que escreve que Lázaro é amigo íntimo de Jesus, é o mesmo João que vai escrever que esse Lázaro, que é amigo de Jesus, ele vai pegar uma certa enfermidade. Enfermidade essa que o leva à morte. E morte essa que aparentemente parece trazer alguma separação entre Lázaro e Jesus. Então, entenda o texto comigo. Ele é amigo, mas a enfermidade chegou na tua casa. Ele sim é amigo, só que ele também veio a falecer. E sabe, eu sentado na sala da minha casa hoje durante a tarde, o Espírito Santo de Deus ministrava algo no meu coração. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai nos dar a seguinte afirmação: que todos nós fomos criados para glorificar ao nome daquele que é digno de ser glorificado. O apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele deixa isso bem claro, que eu e você, que somos criaturas de Deus, fomos criados. Você não nasceu por acaso, você nasceu para glorificar ao nome de Deus. E isso mexe dentro de mim. Mexe, pastor Cláudio. Mexe porque como que eu fui nascido
Eu fui criado, eu fui gerado para glorificar a Deus. E mesmo assim, a enfermidade, ela chega na minha casa. Aí, oh meu irmão, tem um rolo de Deus descendo aqui. Aí o Espírito de Deus me faz lembrar, pastor, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado além do que podeis suportar, Antes, com a tentação, Ele enviará também o escape, para que aí sim você consiga suportar. Quem tem mão para levantar, levanta, porque a palavra ela vai. Tem um escape de Deus para a tua casa. Tem um escape de Deus para a tua vida nesta noite. O mesmo que permite você entrar dentro do vale é o mesmo que vai fazer você chegar do outro lado. O mesmo que te trouxe até aqui é o mesmo que vai te levar até o final. Quando Moisés estava com aquele povo diante daquele mar, em um cenário que parecia não ter para onde ir, aleluia, o povo começa a importunar Moisés e a dizer para ele: Moisés, será que o mesmo Deus que nos tirou da terra do Egito, nos trouxe até aqui para que nós possamos morrer? Moisés, pressionado pelo povo, vai tomar a seguinte atitude. Ele vai olhar para os céus e ele vai dizer: Senhor, o povo está reclamando, o povo está murmurando. Quando então Deus abre os céus sobre Moisés e diz para ele: por que clamas a mim, Moisés? Foi eu que trouxe eles até aqui. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Tem uma ordem de Deus sendo derramada sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. A ordem é marchar. A ordem é marchar. Isso me faz lembrar também do salmista. Davi, quando está em um momento de angústia, pressionado pelas guerras intensas, talvez afadigado pelos percalços que a vida trouxe para ele, ele vai fazer a seguinte atitude ele vai tomar: eu olharei para o alto. Eu olharei para o alto. Está tudo caindo em tua volta, mas eu olharei para o alto, porque é de lá que me virá o meu socorro. Aleluia, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: essa luta não vai paralisar a tua fé. Você, aleluia, contará testemunhos, aleluia, para glorificar o nome do Senhor, porque Ele te trouxe até aqui e Ele vai fazer você chegar do outro lado. O texto continua, e a palavra do Senhor vai dizer que mandaram uma notícia para Jesus: Lázaro agora já está morto, e suas irmãs mandam uma notícia, mandam avisar a Jesus que Lázaro morreu.
Na verdade que Lázaro estava doente, porque Lázaro ele morreu no percurso que o homem que estava enviando a mensagem. Então quando Jesus ele recebe a mensagem que Lázaro está doente, entenda pelo amor de Deus o texto. Jesus não recebe a notícia de que Lázaro está morto. Jesus recebe a notícia que Lázaro está doente. Se você entendesse, eu já tinha dado glória. Ó, é uma notícia. Elas dão uma informação para Jesus. Elas não estão pedindo socorro. Entenda pelo amor de Deus. Elas não dizem pro mensageiro, vai lá e pede para ele vir agora, porque ele está doente. Não, elas dão uma notícia. Elas dão uma notícia, Renan, porque elas entendem que o tempo é dele. Que ele não tem que vir a hora que ele quer. Elas não pedem para ele vir logo, imediatamente, porque elas conhecem ele. Elas se assentam na mesa com ele. Elas jantam com ele. Uma delas até dobrou os joelhos, ungiu os seus pés e secou os seus pés com os seus cabelos. Isso significa intimidade. Porque, meu irmão, eu vou liberar uma palavra aqui. Quem tem intimidade não precisa se preocupar se ele vai vir hoje, se ele vai vir amanhã. Quando é que ele vai vir? Porque de uma coisa eu sei, que ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Vai chegar aí. Vai chegar. Aleluia. Preocupa não. Talvez você falou para a tua melhor amiga e ela não foi capaz de fazer nada. Talvez você contou para o teu pai, para a tua mãe, e eles até, oh meu Deus, tem um mistério de Deus aqui, e eles até tentaram te ajudar da seguinte forma, aleluia, eu posso fazer aqui, mexer ali com dinheiro, alguma coisa ou outra, mas só quem pode resolver, ele vai chegar no momento certo. Ele não deve nada para ninguém, não confunda as coisas. Não é porque você tem intimidade que você tem o direito de imprensar, encurralar Jesus na parede e achar que ele tem o direito de fazer na hora que vai. Quem é você? Quem sou eu? Aí dão a notícia. Jesus recebe a notícia e ele vai falar para os seus discípulos: nós precisamos retornar para Jerusalém. Os discípulos ficam sem entender nada. Por quê? Jesus está querendo voltar para o mesmo lugar onde ele quase foi morto a pedradas. Jesus está querendo voltar para Jerusalém, um cenário e um lugar onde, quando ele cura um certo paralítico, os fariseus, os saduceus, as pessoas que pregavam contra Jesus, não aceitavam o seu chamado, o seu ministério, tentam o apedrejar, e Jesus, por um determinado tempo, é necessário se retirar. E agora Jesus precisa voltar para este mesmo lugar. E os discípulos olham para ele e falam: Rogério, Jesus, eu não estou te entendendo. Como que o Senhor quer voltar para um lugar onde o Senhor foi ameaçado de morte? Jesus vira para ele e diz o seguinte: não existem 12 horas no dia. Quem anda de dia não tropeça, porque está na luz. Oh, meu irmão. Só em contrapartida, quem anda na noite, esse sim vai tropeçar, porque a luz não está sobre ele.
Deixa eu te dizer uma coisa, não tem morte, não tem enfermidade, meu irmão, para quem anda na luz, não existe imprevistos que te façam tropeçar. Lá vai a palavra, pelo amor de Deus, você vai atingir o objetivo, aleluia, que Deus tem para a tua vida. Se você tem Ele como a tua luz, tu não vai tropeçar, tu vai chegar lá. Aleluia. E o texto ele dá início e continuidade. E vai dizer que Jesus, ele vai com os seus discípulos. Eu já estou caminhando para o final. Ele vai com os seus discípulos. E quando ele chega naquele lugar, o texto vai dizer que Marta, quando fica sabendo que Jesus está por perto, já está na aldeia, ela vai sair desesperadamente ao encontro de Jesus. E conjecturo eu, que quando ela chega diante de Jesus, ela tem todos os 10 dedos dos pés e todos os 10 dedos da mão e os 10 dedos do pé para apontar em Jesus e dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus recebe aquelas palavras, entende a dor de Marta e diz para ela: eu já não te falei que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Marta, então tá bom, eu sei que ele vai ressuscitar. Mas se o Senhor meu irmão, mas se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Aí Jesus fala assim: tia Cat, vai chamar Maria, porque se tem alguém que entende de adoração, é Maria. Manda chamar Maria. Ela sai correndo, vai ao encontro. Eu estou me arrepiando todo enquanto eu prego aqui, irmãos. Ela chega diante de Maria e ela diz: Maria, o mestre chegou. E para quem conhece o texto, vai saber que quando Marta chega para chamar Maria, Maria não está na frente do espelho se descabelando. Oh, glória! Maria não está com cartelas e mais cartelas de remédios para tomar, para tranquilizar a sua alma. Quando ela chega para chamar Maria, onde Maria estava? De joelhos dobrados, entendendo e fazendo. Eu posso imaginar a oração de Maria: se ele ainda não chegou, ele vai chegar. Se ele ainda não chegou, eu sei que ele está vindo por aí. Eu sei que Lázaro já está até morto, mas se ele chegar, mesmo ele estando morto, alguma coisa vai acontecer. E Maria recebe a notícia, se levanta dos joelhos e vai ao encontro de Jesus. Pergunta: qual é a atitude que Maria toma quando chega diante de Jesus? Senhor, olha aqui o laudo. Olha aqui, Jesus. Me falaram isso aqui, ele morreu por causa disso. Ela não apresenta a situação que ela passou. Ela simplesmente confia. E para onde que ela vai? Para os pés de Jesus. Pelo amor de Deus. O coração de Maria estava doendo. Maria estava com a sua alma angustiada. Mas a única coisa que Maria sabe fazer é adorar. Pelo amor de Deus, irmão. Ela não apresenta o problema. Porque ela sabe que Jesus é a solução do problema. Você vai sair daqui hoje entendendo que você tem que se orar,
que você tem que sim entregar a Deus os teus problemas, mas você vai sair daqui nesta noite entendendo que o que resolve situações que já foram dadas como perdidas é Jesus, é Jesus, é Jesus de Nazaré. E ela adora diante do Mestre. E observe que a atitude de Jesus é diferente com Marta. Quando Marta chega, se prostra e adora, ele pergunta logo: onde que o colocaram? Quando você adora, Jesus não dá voltas, ele vai direto ao problema. Quando você adora, aleluia, Jesus não faz curvas, ele não precisa saber, sentar com você e saber o que está acontecendo, ele vai direto ao ponto. Aonde que o colocaram? Qual é o problema? Fala para mim, conta para mim, aonde que ele está, porque eu vim para fazer algo extraordinário. Aí pegam Jesus e o levam: Senhor, ele está aqui. Aí Jesus, ele vai dar a seguinte palavra de ordem: tirem a pedra. Quando tiraram a pedra, você conhece o texto, tem algo que está muito além de tirar a pedra. Talvez você esteja acostumado a dizer, e é um fato, você precisa tirar a pedra para Jesus fazer o milagre. Faz sentido. Só que o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração, que se isso não acontecesse, o milagre jamais teria acontecido. O texto vai dizer que Lázaro estava em decomposição. O corpo de Lázaro estava em decomposição. E o texto também vai dizer que Lázaro estava com as suas mãos atadas, com os seus pés atados. Lázaro não podia se mover, mas os seus ouvidos ainda estavam abertos. Ah, peraí, mas você está falando que os ouvidos dele querem, estava aberto, mas ele estava morto. Só que para Jesus nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades. Olha o que Davi disse num dos salmos: eu posso ir até o mais profundo mar, mas mesmo eu estando até o profundo mar, eu consigo ouvir a voz daquele que é meu mestre. Deixa eu te dizer uma coisa: a voz de Jesus através da minha boca está sendo ministrada neste lugar e está dizendo para esta igreja, aleluia, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o cenário que você está enfrentando, mas ele está liberando uma palavra sobre mim, sobre você, aleluia. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Se coloque de pé. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o Espírito de Deus me inspira a te convidar aqui na frente. Você que já está dentro de um cenário que tudo já foi dado como perdido. Quando Marta, oh Jesus, tu és tremendo. Quando Marta chega diante de Jesus, sabe o que ela apresenta para ele, pastor? O laudo de óbito. Jesus está morto. E além de estar morto, já está fedendo. Só que Jesus, ele não era apenas aquele que iria fazer o milagre.
Ele era o próprio perfume, Ele era a própria essência de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus quer passar uma vassoura de fogo celestial na tua vida nessa noite. Ele quer tirar todas as teias de aranha. Ele quer, aleluia, restaurar sonhos. Ele quer renovar promessas aqui nesta noite. Aleluia. Então eu quero convidar você aqui na frente. Você que entende que você precisa se reconciliar com Jesus. Eu quero convidar você aqui na frente. Você que necessita, que entende que precisa, aleluia, de uma oração. Aqui, ó, o altar está preparado, aleluia, para liberar palavra de oração, para liberar palavra sobre a sua vida, e você não será mais o mesmo. Eu não quero te pressionar, eu não quero te obrigar, eu não quero fazer nada do tipo, mas se você entende, se você entendeu esta palavra, e você entende, aleluia, que hoje é a oportunidade que Ele preparou para você, o altar está te esperando. Não permita que o orgulho, não permita que as vozes que você acha que vão dizer e que vão pensar e que vão falar, não se preocupe com isso, porque os teus ouvidos precisam estar fechados para estas coisas e abertos para aquele que pode restaurar toda a tua vida, toda a tua casa. A oportunidade está aberta. Eu já vou retornar o microfone para o pastor. Se não tem, que o Espírito de Deus, Ele possa lhe conceder uma outra oportunidade. Porém, mesmo assim, eu vou orar por você. Espírito Santo, ninguém melhor que o Senhor para convencer o homem e a mulher do pecado. Não há ninguém mais especialista do que o Senhor para tratar dos corações. E eu sei que tem pessoas aqui, ó Senhor, que está no seu banco lutando em conflito, num conflito intenso entre a sua carne e o seu espírito, dizendo: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Se eu for, ela não vai. Aleluia, se eu for, ele não vai. Aleluia. Mas no dia de hoje, Senhor, eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor manifeste a Tua glória sobre esta casa, que o Senhor manifeste a Tua glória sobre essas pessoas, sobre essa igreja, sobre quem está nos assistindo pela live, e traga sorriso, aleluia, para a vida de pessoas aqui neste lugar, Jesus, porque Tu és a vida. Tu és a vida, e a morte não é capaz, Senhor da glória, de parar e de neutralizar a ação do Senhor sobre a vida do Teu povo. Eu louvo o Teu nome e engrandeço o Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor.